nerdola de NFL Draft. Estamos de volta aqui com mais um episódio dessa nossa Draft Prep, nosso preparatório aí para o grande evento do recrutamento universitário da NFL. E hoje falaremos de defensive backs com mais um grande convidado. Já tivemos duas aulas, né? Uma aula de wide receiver com o Patrick, aula de quarterbacks com o Coach Brian, e agora eu trouxe o Coach Heitor, que sabe tudo também, é coach da Seleção Brasileira de Flag. Esse ano está como coordenador defensivo do Recife Mariners, que é do Coach Luquita, que vai aparecer por aqui também, já é um grande amigo nosso que aparece para falar de tight end no nosso Draft Prep. Hoje vamos falar de defensive backs. Como é que tá, Coach? Qual é a sua primeira impressão desse grupo? Temos jogadores? Temos titulares? E aí, Rafão, e aí todo mundo, beleza? Então, a classe de defensive backs está bem mesclada, né? Você tem bons corners, mas os safeties eles deixam um pouco a desejar. Uma coisa que chamou a atenção nessa classe é talvez um pouco da falta de velocidade do topo da classe. Em classes anteriores, vocês tem caras mais rápidos, que corriam 4.3 ali nas 40, e você não vê tantos caras correndo 4.3 esse ano, né? Você tem uma classe de receivers que está bem profunda, e a de corner acabou ficando um pouquinho mais reduzida, mas ainda temos alguns nomes interessantes para falar sobre. É isso aí. Antes da gente partir para falar do grupo, quero falar para você do trampo, que a gente falou até um pouco com o Brian, que o Brian tá no meio da temporada, né? Que agora ele pegou o profissional lá do México junto com o college. Sim. Vocês, no Mariners, provavelmente sem jogos no primeiro semestre, né? Estão na fase preparatória. Isso, o time principal, né? O que joga BFA tá só em treinamento. O time de desenvolvimento vai jogar já próximo mês, né? Nosso time B, mas o principal somente em junho. E na seleção brasileira para nunca, né? A seleção brasileira é o ano todo. Quando você não está se preparando para a competição, você já está voltando da competição e já mirando a próxima. Então nunca para o trabalho na seleção. Então eu agradeço por ter tirado um tempinho aí para ver os defensive backs para trocar com a gente. Mas é isso. Tem um prazer de conversando de futebol americano. É isso. É o que a gente quer aqui, é só falar um pouquinho de futebol americano. A gente usa os nomes para dar desculpa. Mas é isso. Perfeito. Vamos rapidinho no bloco de recados e depois a gente fala de defensive backs. Meus amigos, primeiro caiu o episódio no seu feed. Eu sempre peço para você avaliar o nosso podcast no Spotify, na sua plataforma favorita de podcast, seja Apple Podcast, Google Podcast. É muito importante também você seguir o @canalzonaFA, porque a gente está colocando alguns cortes do nosso podcast lá e distribuindo as draft cards aí, que o nosso feiticeiro Guilherme Della Coleta está construindo. Já colocamos lá wide receivers, né, quarterbacks e agora também defensive backs, que tem um pouquinho ali do nosso scouting report, nossa opinião, nossa ProComp para os prospectos. E também agradecer aos nossos parceiros da temporada, o pessoal da KTO que está com a gente com as melhores linhas de futebol americano, college football e NFL Draft. Você pode usar cupom ZONAFA para ganhar 20% de free bet de cashback no seu primeiro depósito. É isso. Obrigado, galera da KTO que está com a gente. Vamos falar de defensive backs do NFL Draft. Coach, vamos começar da seguinte forma. Falei que ia te perguntar. Até porque nessa classe a gente não tem o cara blue chip. Número 1, né? Exato. Todo mundo fala, pô, esse aqui vai sair no top 5. Pelo menos eu não enxergo dessa forma, acho que a maioria não tá enxergando dessa forma. Mas quem te prendeu? E aí pode ser por diversos motivos, né? Eu tava falei nos últimos episódios, tem aquele cara que você simplesmente não consegue parar de assistir porque você acha ele bom pra caramba. Eu tenho o meu garoto, inclusive. Mas quero saber de você, quem é esse seu defensive back? Então, quase toda classe você tem aquele defensive back, ele chama a atenção, né? Que ele é um prospecto geracional. Até um tempo atrás foi o Patrick Surtain, né? Que chamou muita atenção, foi draftado cedo. Nessa classe você não tem esse cara. Porque você tem uns caras que são muito atléticos, só que eles acabam deixando a desejar, seja em biotipo físico, seja em disputa de pegadinha de cobertura, né? E você tem uns caras que têm a questão atlética, são altos, fortes, mas eles estão desejando a velocidade, alguma coisa que estilo de jogo, então acaba acontecendo um pouco disso. O meu nome favorito da classe, sou um pouco suspeito para falar, que eu sou um cara da SEC, né? Acompanho muito a SEC, sempre meio que esses atletas, de acordo com o nível de jogo. Para mim, o número 1 seria o Terrion Arnold, de Alabama. Primeiramente, pelo sistema que ele joga em Alabama. Então, a NFL vem passando por uma pequena mudança. Antigamente, tinha ou a zona, puramente zona, né? Que o cara dropava para um lugar no campo, ele jogava aquele lugar, ou você tinha o individual. Hoje, a NFL está jogando muito mais o que a gente chama de match, né? Então, eles estão trazendo muitos conceitos do college football em relação à defesa. E Alabama, Georgia e essas defesas, eles estão
cada vez produzindo mais atletas que jogam durante 4 anos. E me chama a atenção nesse atleta a questão dessa inteligência de jogo e a capacidade de cobrir qualquer recebedor dentro do campo, né? Ele não demonstrou tanta velocidade no NFL Combine, né? Ele ficou um pouco abaixo na questão atlética, mas o tape dele mostra que ele consegue cobrir qualquer receiver, né? Ele conseguiu cobrir qualquer receiver durante 3 anos na Universidade de Alabama, e ele, para mim, é o meu nome número 1, né? Dentro dessa classe que não tá tão um nome acima dos outros, né? Tá meio todo mundo no mesmo bloco ali. O Terrion Arnold é interessante porque antes de chegar nesse processo do draft, estava todo mundo falando do outro cara de Alabama, do Kool-Aid McKinstry. Isso, né? Kool-Aid. Exato, que também é bom jogador. Eu acho que também sai na primeira rodada. Só que o Terrion Arnold, ele tem uma... Pra mim, pelo menos, o que chama atenção é uma fisicalidade, assim, uma potência que ele traz diferente, tacleando, né? Um cara que é muito bom tacleando também na linha de scrimmage. Exato. E o Kool-Aid, que é um cara que é bem technician, né? Também é um cara muito refinado. E é um histórico... Ele jogou como return em Alabama, né? O Kool-Aid, ele era um dos returners em Alabama, então ele é um cara mais pela velocidade. E o Kool-Aid tem um histórico muito positivo ao seu favor, que ele é titular em Alabama desde o ano 1. Desde de freshman, ele é titular do Nick Saban. E isso é um baita história pra você ter na NFL, porque os caras que chegam em Alabama jogando, normalmente dão certo. Eles têm alguma coisa. Alguma coisa eles têm. Não é fácil jogar pro Coach Saban no ano 1. Mas o Terrion Arnold conseguiu, né? Se colocar, Hoje eu tô vendo o estoque dele maior do que o do Kool-Aid, exatamente por essa fisicalidade e essa aceleração também ali, essa intensidade na troca de direção, de conseguir fazer a presença dele ser sentida, né? No final das contas, quando você tá olhando ali os defensive backs, é isso, você quer ver a presença dele ser sentida. Acho até que passando de volta de novo, falando do Kool-Aid, isso é um pouco difícil porque... as bolas não foram tanto na direção do Kool-Aid, assim. Porque ele tava bem, tava fazendo o trabalho dele e faz parte, né, do nosso scouting tentar prestar atenção nessas duas coisas. Mas você tem, entre Terrion Arnold e Kool-Aid, o que te fez olhar pro Terrion Arnold quando você estava assistindo o Alabama? Então, o principal foi essa capacidade de taclear, um dos problemas dos corners quando eles fazem a transição do college para NFL, essa... falta de capacidade de taclear, né, de agressividade. Então, você vê na NFL hoje, os ataques jogando cada vez mais condensados, né, ou seja, os recebedores externos estão cada vez mais próximos do box. O São Francisco 49ers na sua excedência, o Rams está indo, praticamente mais da metade da NFL está jogando assim. Eles querem forçar cada vez mais os defensores externos, nesse caso os corners, a taclearem, a enfrentar os bloqueios, a enfrentar tight ends bloqueando eles. Então, eles não são mais aqueles caras que vão no canto do campo, né, correndo contra verticais com os recebedores pequenos ou muito rápidos e etc. Então, eles forçam os DBs a serem cada vez mais atléticos, mais agressivos, né? Terem um corpo mais built, né, para esse tipo de situação. Então, ele me chama a atenção de ser um cara que já vai entrar jogando, sabe? Ele já tem essa característica que a NFL está exigindo hoje em dia dos defensive backs, né? Na minha visão, por isso que ele me salta os olhos assim nessa primeira olhada, né, que você pode falar assim, dentro do scout. E é um jogador jovem também, eu acho que eu comparando ele com o Kool-Aid, eu acho que o Kool-Aid ele chega mais pronto, mais perto do seu potencial. Acho que o Terrion Arnold ainda tem muito a ganhar. Ele consegue construir, né, em cima ainda, né? Eu acho que ele ainda tem bastante para ganhar numa comissão técnica, enfim, né, para fazer essa carreira profissional ser ainda melhor do que ele mostrou em Alabama. Eu vou falar pra você, então, meu nome. Meu nome não é ninguém de Alabama. Nenhum deles. Mas eu gosto muito. E aí, eu não sei se você viu ele como um corner ou como um safety. Mas ele é o meu defensive back dessa classe, que é o Cooper DeJean, de Iowa. Que é... Cara, a gente falou de fisicalidade. Acho que ele traz... É um cara que joga em espaço, tacleia igual um monstro... Tem instinto e radar de bola pra pegar a bola e botar na mão do ataque. É um cara que intercepta passes. E é um cara que é bom. Ele retorna punch, né? Tipo, também é um ativo. Ele é atlético. Ele é atlético, é um ativo no seu special teams. Consegue jogar de níquel, jogou de corner, se coloca esse cara de safety. Jogou de tudo em Iowa, né? Exato. E eu acho que esses caras que
que você vê jogando bola, né? Que chega nessa dúvida porque você não sabe... Porque ele parece ter potencial de ser um bom safety, ele parece ter um potencial de ser um bom corner. E aí eu lembro dos caras que chegaram assim, que foi Minkah Fitzpatrick, que foi Jalen Ramsey, é claro que eu tô falando de elites, né? De jogadores elite do nível profissional. Mas quando eu tenho essa sensação de o cara ser tão bom que eu falo, cara, eu tentando analisar esses caras, eu só quero acertar e ter um baita jogador. É isso que eu quero. Sim. Eu quero ter a melhor chance de ter um baita jogador no meu time. Pra mim, tem um playmaker, né? Exato. Dá só no primeiro round. Exato. Eu acho que playmaker, pra mim, defensive backs, o Cooper DeJean foi o que chamou a minha atenção. O que tu viu dele, assim? Então, a primeira coisa que chamou a atenção dele é a conferência que ele joga, né? Que é a Big Ten. Então, é uma conferência bem física, né? Que você vai jogar ali contra a Ohio State, contra o Wisconsin. Então, essa é a primeira coisa que até os scouts avaliam, né? De onde esse cara vem, né? Ele vem do norte, que é esse pessoal mais físico, que corre muito a bola, que você tem que jogar uma semana contra o Wisconsin com 3 tight ends e depois tem que jogar contra o Penn State jogando em personnel 10, sabe? Então o cara tem que ser bem flexível, né? Bem híbrido, jogar em várias posições contra vários sistemas. Me chamou a atenção realmente a fisicalidade dele, assim, ele é o que a gente chama de baller, né? Ele é um cara que vai jogar onde você precisar, ele vai fazer as jogadas que você vai precisar. A única coisa que me chama só a atenção dele para um outro lado é o nível que ele jogou contra, né? Então você vê que hoje no college football tem uma diferença entre o pessoal da SEC, que está disputando o campeonato nacional contra os principais times, jogando playoff, e você tem os outros times que estão jogando um nível um pouco abaixo, né? Então tá tendo a grande separação do college agora, né? Então até a Pac-12 tá quase acabando, a Big 12 perdeu o Texas e o Oklahoma, e aí foi todo mundo para a SEC. Então eu sou um pouco meio suspeito para falar por causa disso, sabe? Então é mais uma questão... Faz diferença. Uma questão de avaliar o ambiente, né, do que ele está inserido e contra esse... Mas o Atlanta também me chamou a atenção, ele estaria no meu top 3 hoje de defensive backs para draftar, sabe, no meu stock. E vai ser maneiro, né, nessa próxima temporada que a gente já vai ver um playoffs pegando mais times ranqueados, que aí a gente vai ter a amostragem desses caras numa competição mais alta. Perfeito. Eu não sei se o nome que eu vou jogar aqui ele tá no seu top 3, mas você me deu o gancho pra falar sobre competição. Sim. E esse cara, eu acho que um dos grandes problemas é o nível de competição que você assiste ele, porque ele parece lendário em campo. Só que o cara jogou na MEC, entendeu? O cara teve um jogo com 4 interceptações contra Northern Illinois, que... Pô, com todo respeito, mas tem alguns momentos que parece que ele pagou o QB, pô, pra fazer tape. Não parecia Parece justo. que ele tá em outra coisa, né? Não parecia justo. Eu tô falando do Quinion Mitchell de Toledo, que nesse momento eu acho que o hype até pra ser o primeiro corner a sair do draft. E eu entendo que ele jogou ali o Senior Bowl, né, e conseguiu se mostrar... bastante em cima dele, né? Exato. Mas é difícil você olhar o jogo, né? Porque não adianta eu falar de Senior Bowl, vou olhar o jogo. É difícil você olhar o jogo e achar que aquilo é fidedigno. Você queria ter uma outra competição pra testar, né? Perfeito. E a coisa que chamou a atenção nele foi, acho que o 4-yard dash dele, né? Que acho que foi o mais rápido entre os corners. Então ele correu abaixo de 4.3, eu acho. Isso aí o pessoal já abriu os olhos, né? Você já pega o defensive back que foi o mais rápido da classe. Mas eu sou meio suspeito para falar pelo nível de futebol que ele jogou durante 3, 4 anos, né? Que foi um nível mais baixo. Só que todo ano você tem um defensive back que ele salta de uma universidade pequena, né? Ele acaba se provando na NFL na sequência. E só que é um tiro no escuro, né? Para mim, assim, pode ser que dê certo, pode ser que não dê, é uma aposta. Porque ele está sempre jogando contra um nível mais baixo, né? Aí você vai na NFL, tá jogando com um veterano de 5 temporadas lá, às vezes. Já com matchup, sendo que você draftou ele na primeira rodada para ser titular, né? Sim. E em especial para ele ser seu corner número 1. Então essa é a minha opinião em relação a ele. A velocidade chama a atenção, só que ao mesmo tempo a questão física, né? Para taclear running backs maiores, ter algum matchup contra um recebedor maior também pode ser um problema para ele em si. Você falou que você tem um top 3 de defensive backs. Você começou com Terrion Arnold. A gente já passou por outro nome do seu top 3, não? Já o Cooper.
O Cooper DeJean é qual ele é o 2 seria ou o número 3, o 3. E o 2? E o número 2 seria o Nate Wiggins, de Clemson. Certo. Fala pra mim o que você viu do Nate Wiggins. Esses seriam meus 3 defensive backs. A primeira coisa, normalmente, é a questão de onde ele vem, né? O background dele, que é de Clemson, que já é conhecido por sempre revelar bons defensive backs. Então, ele estava em Clemson durante essa última temporada. A Clemson acabou não jogando tão bem, né? Então, ele acaba em relação aos anos anteriores, só que sempre é conhecido por formar bons atletas. Então, essa é a primeira coisa que me chama a atenção, né? Em relação a ele. Como ele consegue se mover rápido, né? Então, como ele consegue cobrir um outro recebedor de acordo com a habilidade dele em relação à técnica, em relação a instinto. Ele consegue ter velocidade para recuperar. Ele foi um dos caras mais rápidos no combine também. Ele estava ali em cima. Então, ele já chama a atenção. Ele jogava Special Teams em Clemson também. A única questão em relação a ele às vezes ele dava muito espaço para os recebedores, né, dentro da marcação dele, que é um pouco o sistema de Clemson, de jogar não tão em press, como a NFL exige, então ele jogava muito mais em off coverage, e ele não ajudava tanto na corrida. Então, por isso que ele não está muito mais acima dentro do meu quadro, porque ele não estava, muitas vezes, envolvido, né, no run support da defesa de Clemson. Então, ele estava jogando praticamente só o recebedor, ele era secundário no run support, né? Mesmo ele tendo todas as questões de conseguir marcar individual, de conseguir se mover bem, de conseguir chegar para essas coisas, jogar um flat, jogar um deep, ele não estava tão envolvido no run support da corrida em Clemson. Então, isso pode ser um problema na transição dele para a NFL. Isso e é algo que no college é difícil, né? Que o cara também, ele tá dentro da carreira dele universitária, ele tá se provando e ele também tá pensando no estoque profissional. Então, botar o corpo dele em risco ali é sempre é o que fala da business decision, né? Tu tem que saber o que você tá fazendo ali dentro de campo. Mas eu acho que o Nate Wiggins, ele é o cara que eu mais gosto nessa combinação de tamanho com essa fluidez, como ele se movimenta em espaço. Né? Eu acho que é um cara que também pode... você falou de corners de Clemson, né, que chegaram na NFL. E aí eu penso no AJ Terrell, que hoje é um dos melhores corners da NFL, né? Chegou de Clemson, e eu acho que ele melhora muito como profissional do que eu via ele. E tem mais um ponto em Clemson também, que vai em relação à competição. Então, Clemson recruta muito bem receivers. Você tem uma longa lista de recebedores em Clemson, e isso gera o quê? Todo dia ele está competindo contra um recebedor potencial da NFL. Sim. Então, isso ajuda também na avaliação desses atletas, né? Que vem de Clemson. Mas é um cara que tem a capacidade de marcar individual por essa velocidade, um cara que tem quase 1,90 ali e a capacidade de se mover, e você tem um cara grande desse pra marcar, porque hoje na NFL a gente tá falando disso, né? A gente tá falando dos caras de freak que tem tamanho, né? Velocidade. Exato. Então você precisa... O Nate Wiggins é o cara que entra nesse molde, né? Que é um cara que tem o tamanho e tem essa fluidez para conseguir marcar em espaço. Eu gosto do Nate Wiggins também. Para mim é outro cara que sai na primeira rodada. E eu acho, inclusive, que a gente viu de novo acompanhando esse draft stock, né? Esse movimento de como que estão os prospectos. O Nate Wiggins é outro cara que salta o Kool-Aid exatamente porque no Kool-Aid a gente não vê esse atleta. O Kool-Aid, um jogadoraço, mas a gente não vê esse atleta, né? O Nate Wiggins é um cara que jogou bola, mas que tem todo esse upside do tamanho, da velocidade, se provou, mostrou no combine, e aí pronto, todo mundo tá de olho grande pra pegar esse cara na primeira rodada. Ele é aqueles caras que você não ensina, né, as coisas que ele já faz, é tudo pelo background dele, né? Provavelmente jogou vários esportes, sabe fazer tudo, sabe, assim. Sim. Então deve ter dobrado no high school, jogado de receiver, então é um cara que tem ball skills também. É um cara que é muito bom, realmente. Tem um radar de bola muito diferenciado. Perfeito. Quem que a gente não trouxe aqui de defensive backs vale a pena ser citado? Eu falei pra você no início do programa que eu tinha separado, porque pra mim eu tinha os caras que eram mais atléticos, e uns caras que pra mim chegavam mais prontos. Eu acho que tecnicamente os que mais me chamam a atenção é o Cooper DeJean e o Kool-Aid. Sendo que eu vejo esse upside
da fisicalidade do Terrion Arnold e do Adonai Mitchell. Adonai Mitchell, do Quinion Mitchell. E o Quinion também, que, pô, fez muita jogada na bola, tem um lance da competição. E o Nate Wiggins, que traz essa fluidez com também potencial, jogando na ACC. Eu dei uma separada nesses grupos. Tem mais algum corner que cabe nessa nossa conversa? Então, dentro do... Acho que seria a primeira prateleira, né, de corners que se separaria. Acho que um outro cara que eu colocaria só por onde vem, né, o Kamari Lester, de Georgia. Então, entra exatamente na questão de competição que ele estava envolvido em Georgia, né? Primeiro, para você jogar de titular na secundária de Georgia, você tem que ser um cara muito bom, né? E ele era sempre aquele corner número 1 para jogar contra o melhor recebedor, estava num esquema extremamente complexo, estava num nível de competição absurdo, né? Tava jogando com esses caras muito bons todo o treino. E aí eu queria destacar essa questão dele também. É um cara que pode chegar para surpreender. Ele não está nessa primeira prateleira, mas pode ser que seja draftado na segunda rodada, algo ali, e pode ser que venha a surpreender, sabe, dentro do segundo dia. Eu acho que é um jogador também que faz muita jogada na bola, assim. Talvez ele não seja um... quando a gente, de novo, faz essa projeção, talvez ele seja mais um níquel do que um cara que vai jogar em espaço, no corner, outside, mas é um cara que faz jogada na bola, que tem fisicalidade, consegue taclear. Eu acho que ele é um jogador de nível profissional. Acho que é um cara que vai conseguir pegar time 1 na NFL. Exato. E ele é um cara que vai entrar como o quinto defensive back, né? Que é muito mais a defesa base da NFL hoje, é você jogar com 5 DBs, né? Sim. E é o que Jalen Ramsey era um tempo, né? Às vezes já tava jogando de níquel dentro do Rams. Não tô querendo comparar os dois, tá? Sim. Mas é como a importância da posição tá sendo levada na NFL hoje, né? Esse cara que consegue jogar perto do box, consegue jogar em espaço. Então isso é uma posição bem crítica dentro da NFL hoje, das defesas, como está sendo utilizado. A gente está nesse papo de defensive backs, acho que extrapolando aí o que a gente estava, enfim, comentando sobre Cooper DeJean, a gente não falou de safeties. No grupo de safeties, tem algum jogador que cabe na primeira rodada, de repente? Porque a gente fazendo mock não tem aparecido, né? Tem algum jogador, algum talento nesse grupo que pode dar certo na NFL? Então, tem dois nomes principais. O primeiro é o Cole Bishop, de Utah. Primeiramente pelo tamanho dele, né? Vamos colocar o nome pelo shape dele, né? Ele tem um tamanho de safety da NFL e ele correu bem dentro das 40 jardas. Ele estava ali entre os primeiros, né? Dentro do tiro de 40. Então, ele está entre os safeties mais rápidos. Jogou jogos importantes. Utah competiu bem dentro da Pac-12, né, um dos principais times da Pac-12, no ano que a Pac-12 estava bem staked, né, em relação aos times. Tinha o Washington, tinha Oregon também muito bem. Então é um safety que me chama a atenção pelo tamanho dele, por essa capacidade de fisicalidade, e ele também traz velocidade. Então é um cara grande, é um cara rápido, é um cara que jogou num bom nível competitivo também. Então ele seria o meu número 1 de safety aí dentro dessa classe. É um box safety, né? Que é um cara grandão, traz essa fisicalidade. Ele é aquele né? Strong safety clássico, né? Cam Chancellor. Sim. Antigamente. De novo, é um cara que faz a presença dele ser sentida. Isso, sem dúvidas, é um cara que faz jogada na bola também. Né? Por mais que não tenha aquele modelo. Eu acho que o cara, quando chega de safety, pelo menos quando a gente tá olhando o safety, vai colocar o cara... Primeira rodada, a NFL hoje tá falando, não, aquele free safety, Borrock lá atrás, que tá gerando turnovers. Talvez ele não seja esse cara, mas com certeza é um cara que consegue um papel e vai ser super funcional dentro da sua defesa. Qual é o segundo nome? Principalmente dentro da defesa que tá precisando desse atleta, né? Que ele já tem um free safety, ele tá precisando de um cara desse estilo. E o segundo vai normalmente para um atleta da SEC, que é o Javon Bullard, de Georgia, que é um cara menor, né? Ele é um cara que acho que tem 1,80 e pouco. E é um cara rápido também, que mostrou e principalmente estava jogando em alto nível. Acho que um dos líderes da defesa de Georgia, inclusive, se destacou na questão do combine atletismo. E ele traz o contrário do Cole Bishop, né? Ele é um cara mais rápido, mais ball hawker, acostumado a jogar individual, jogar um pouco mais próximo do box, o cara que joga de sideline a sideline. Então ele seria meu segundo nome para safety dentro dessa classe.
Um jogador que jogou de níquel, jogou de safety, acho que consegue. Talvez não seja um cara. Talvez não seja um cara com a velocidade de single high, de tomar conta do fundo sozinho, mas é um cara que joga bastante em espaço, fazendo zona no fundo. Eu vou falar, eu achei que você fosse trazer, mas eu preciso falar de Tyler Newby, tá? Safety de Minnesota. E aí, se quer falar de pedigree, né? A gente vai estar falando de Anthony Winfield. O Anthony Winfield Jr., eu avisei lá atrás que o cara era jogador de bola. E o Tyler Nubin, pra mim, também é um jogador muito prontinho. Lembra um pouco, assim, o Xavier McKinney pela versatilidade que ele tem. É um cara que consegue jogar no fundo, é um cara que é seguro tacleando. Acho que ele tem uma leitura e reação, assim, jogando em espaço. Cara, é um jogador. Ele consegue fazer tudo. Exato, um cara que consegue fazer tudo. Talvez não saia na primeira rodada, porque foi como eu falei, acho que a gente não tem aquele cara playmaker jogando na bola, só o Cooper DeJean, que a gente tá vendo, né? E outras as posições também estão bem, como é que eu posso dizer, bem deep, né? Bem profundas em relação a atletas. Sim, é isso. Mas, cara, o Tyler Nubin é um jogador que, foi recrutado. Era jogadoraço, ficou no banco do Winfield, pegou a posição dele e jogou bola nessa defesa de Minnesota. É isso. Eu gosto bastante de Tyler Nubin nesse grupo de safeties. Dentro da minha lista, ele seria meu terceiro safety, né? Sim. Mas então a gente ficou... O seu ranking ficou com... Terrion Arnold. Ficou com o Terrion Arnold, ficou com Nate Wiggins. E Cooper DeJean. Cooper DeJean, isso. Cooper DeJean. Eu gosto do Cooper DeJean. Eu acho que depois desse eu fico com o Quinlan Mitchell preocupado, mas eu também ia ficar muito, muito coçando a minha cabeça com a capacidade que esse cara tem de fazer jogada na bola também. Sim. Tanto de interceptação que ele teve. Daquele jogo que eu falei de Northern Illinois, das 4 interceptações, 2 ele retornou pra TD, né? Sim, foi uns pick six. É um cara que é jogador de bola, então eu ia ficar nessa. E aí depois, eu realmente, Terrion Arnold e Kool-Aid, eu fico numa dúvida. Eu realmente fico numa dúvida, porque eu acho que trazem valências muito diferentes, assim. Parece que eu tô falando Depende muito da defesa que eles vão entrar, né? Vai depender muito do sistema que eles vão estar jogando também. Sim. Mas quantos você acha desses caras que saem na primeira rodada? Vamos lá, boa pergunta. Deixei pro final, assim, eu não tinha jogado. Eu acho que Terrion Arnold sai, acho que Quinlan Mitchell sai. Eu vou apostar em 3. Acho que sai mais Nate Wiggins, 4 pelo menos vai sair. Você acha que saem os 4? Eu tô apostando em 3. Eu acho que Terrion Arnold, Quinlan Mitchell, Cooper DeJean e Nate Wiggins saem. Acho que esses 4 pelo menos. Os 4, isso. Tô apostando em 3. Tá certo. Vamos ver. E todos vão ser mid pro late round, né? Eles vão pegar da 15ª pra lá, né? Eu acho que talvez não saia nem defensor nesse top 10, né? Do que a gente tá vendo construído, essa classe ofensiva tá... Tight ends. É isso. Bom, coach, esse foi o papo de Defensive Backs. Obrigado aí pela disponibilidade, por ter tirado um tempinho aí. Sei que a agenda é complicada, então eu agradeço pra caramba a moral de colar com a gente pra bater um papo. E é isso. Espero que o Recife Mariners tenha sucesso, que o Luquita pode atestar que sou um grande torcedor do Mariners. Com o maior respeito à galera do Spectros e ao Brian também. O Brian, gente fina demais. Eu gosto demais também da galera do Spectros. Mas eu tenho a minha jersey aqui do Mariners, entendeu? Sem dizer nada. Deixa em silêncio. Mas é isso, sucesso na temporada. Obrigado aí pelo papo, irmão. Muito obrigado, Rafão. Obrigado a todo mundo que ficou até agora para escutar. Estamos sempre à disposição e vamos que vamos. Esperamos cada vez mais defensive backs aí sendo draftados cedo no NFL Draft. Obrigado a todo mundo que ficou com a gente até o final. Lembra de seguir o @canalzonefa nas redes sociais para garantir também as suas cartas exclusivas dessa classe de defensive backs. Meu nome é Rafão Martins, eu volto com o próximo episódio falando de linha ofensiva. Todo mundo sabe que é a minha posição, então aguardem meus takes. Vamos falar do bife da classe 2024 da NFL Draft. Até a próxima, aquele abraço. Eu fui.